uma outra criação dos gregos, a democracia. O senhor acha que deu certo? A democracia autêntica, sim. A democracia não pode se limitar-se a pôr um papelzinho numa caixa a cada 4 anos, hoje em dia apertar um botão. A democracia é um regime no qual existe uma verdadeira representatividade, quer dizer, no qual o representante é conhecido e pode ser controlado pelos seus representados. Isso havia no tempo da monarquia, muito mais autenticamente do que na República. A prova é que no segundo reinado, Dom Pedro II, ele reinou durante 49 anos. Nesse segundo reinado, as eleições se realizaram religiosamente de acordo com os calendários eleitorais. Não há uma acusação de qualquer historiador, qualquer falcatrua da parte do imperador ou qualquer violação das regras democráticas. Só a democracia autêntica. Como funcionaria na prática uma participação da população no caso de monarquia? Havia na monarquia as eleições, com uma diferença, era o voto distrital. Então, era muito mais possível o controle da parte dos representados com relação aos seus representantes. E eu acho que deveria haver um sistema que, por exemplo, que existe em outros países, que é o recall. Se o representante não corresponde às expectativas e procura tirar vantagem, ele pode ser cassado pela população. Recall é uma possibilidade, é uma proposta bastante interessante mesmo. Certamente. Recall, daqui a pouco vai estar no Congresso uma proposta de recall. Vai, Mauro. Só esclarecendo que o Dom Bertrand ele sempre se refere a uma monarquia constitucional parlamentarista. A gente não está falando daquele tempo em que os reis tinham poder absoluto. A gente não está falando da monarquia absolutista, exatamente, tá, gente? Só que os historiadores são unânimes em dizer que qualquer presidente da República de hoje tinha incomparavelmente mais poder do que qualquer rei absolutista. Por exemplo, no caso francês, há estudos muito interessantes que mostram a diferença entre o poder do atual presidente da República com relação a Luís XIV, o Rei Sol. O Rei Sol não cruzava um município sem autorização do burgomestre. Ele não passava diante de uma senhora sem tirar o chapéu. Fosse ela uma princesa, fosse ela uma servidora, uma empregada. Por quê? Porque havia o respeito naquele tempo. Com outra diferença. No tempo do Rei Sol, o rei absoluto, como os historiadores procuram denegrir, qualquer francês podia entrar no Palácio de Versailles em qualquer dia do ano. Não havia nenhuma limitação. A única condição, se fosse homem, tinha que ter uma espada à cinta. Então havia, perto dos portões do palácio, umas boutiques de uns soldados, de uns veteranos de guerra que alugavam suas espadas para algum camponês que fosse visitar o Palácio de Versailles. Tente entrar hoje no Palácio Presidencial com um canivetinho no bolso. Não entra, não. Por que tinha que ter uma espada na cinta? Porque é uma questão de respeito. É como se fosse um chapéu, tirar o chapéu, que tem uma gravata. Calça comprida. Exato. Que a gente mostrou a espada de Dom Pedro II e a espada do Conde d'Eu, com cabo de madrepérola, o punhal todo trabalhado. Mas eram espadas de verdade. Elas eram usadas em cerimônias, mas eram espadas de verdade. Tem fio na lâmina, né? Ela corta. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, porque o senhor falou muito numa comparação da monarquia com uma família, e o senhor é católico. Eu queria saber exatamente o que o senhor acha sobre a aproximação que o Papa Francisco tem feito da Igreja Católica com as pessoas divorciadas e com os homossexuais. Eu, como católico, fico perplexo, porque a orientação da doutrina católica, o catecismo da doutrina católica, é muito clara nessas questões. Muito claro nas questões da indissolubilidade do casamento. Exatamente, da preservação da família como Deus a fundou. Está no primeiro livro da Sagrada Escritura, no Gênesis. Deus fez homem e mulher, e disse, e crescei e multiplicai-vos e enchei a terra toda. Mas agora que a terra já está tão cheia de gente, tudo bem que não seja mais para procriar e viva o amor, não? O mundo, a população do mundo não é nada com relação ao potencial da terra. O Brasil sozinho alimentaria várias vezes, tem um potencial para alimentar o planeta várias vezes. Eu vou voltar a um assunto mais delicado, então, já que o senhor é tão conservador e católico, eu vou voltar ao assunto mais delicado com 2 perguntas das redes sociais. Da Natasha,
que quer saber sua opinião sobre a descriminalização do aborto e o casamento homoafetivo, e o Adrien, que diz que é monarquista e é homossexual. Ele gostaria de saber como ficariam os direitos dos gays numa eventual restauração da monarquia. Não é perseguição essa matéria, mas eu, pessoalmente, sou a favor da manutenção da tradição nessa matéria. Manutenção da tradição, da tradição. Haveria uma perseguição? Não houve perseguição, não há razão nenhuma para estabelecer perseguições a esse respeito. Apenas se cumpre a lei de Deus. Está na Sagrada Escritura. Mauro. Ou seja, a lei não poderia admitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo? A lei de Deus não admite. O senhor deve ter, então, bastante apoio entre alguns políticos mais conservadores. A maioria dos brasileiros não admite. Foi feita uma pesquisa algum tempo atrás. Se falar, você é contra o casamento entre os homossexuais, a pessoa fica meio inibida. Mas fizeram uma outra pergunta mais inteligente. Você gostaria de ter um filho homossexual? 98% dos brasileiros disseram que não. Fala-se tanto em democracia, por que não se respeita a democracia nessa matéria? Porque às vezes delicado, a democracia implica em também se respeitar os direitos das minorias. Ninguém está falando em perseguir as minorias. Mas por que tem essas minorias agora que tem que se impor à maioria? Não é se impor, é só ter o mesmo direito. É só ter o mesmo direito, exato. Ninguém está perseguindo as minorias, ninguém está falando em perseguição. Apenas estou dizendo que eu não vejo razão para que haja uma lei que favoreça certas minorias que é contra o que a imensa maioria do povo brasileiro quer. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Twitter. Tem uma pergunta que é curiosa. As pessoas elas ficam muito curiosas a respeito de monarquia, porque é um tema que o brasileiro não está tão habituado a discutir no dia a dia. Por exemplo, o Ricardo Passos, ele pergunta onde seria a capital do Brasil se a monarquia fosse restabelecida. Eu não vejo nenhuma razão para essa altura dos acontecimentos mudar outra vez a capital. Sobretudo na crise econômica que nós vivemos, para que pensar em toda a despesa que seria uma mudança capital? E aí, que palácio seria usado em Brasília? Para que construir outro? A Alvorada e o Planalto. Por que construir outro? Tá, muito bem, eu acho esses meio modernos para o seu estilo, hein, Dom Bertrand? Eu gosto mais das coisas tradicionais. Se eu fosse o arquiteto de Brasília, teria feito uma coisa diferente. Ô Mariana, e a gente tem palácios lindos no Rio de Janeiro, por exemplo. A gente tem palácios maravilhosos. Tem palácios do tempo da monarquia que são lindos. A gente vai ver logo depois do intervalo o Palácio de São Cristóvão, tem algumas imagens também do Palácio de Verão, em Petrópolis. Depois do comercial a gente volta. É um pouco mais bonito que o Palácio Planalto ou o Palácio Alvorada.